convite maravilhoso. Aleluia, glória a Deus. Agradecer por esse minutinho aqui na tua presença, Pai. Abençoa o teu servo, vai trazer a tua palavra, Senhor. Nos dá entendimento, eu possa entender a tua palavra, abençoa o teu servo poderosamente. Nos damos graça e glória, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus, glória a Deus. O grupo de senhoras, dom de Deus, salva a igreja, papai, Senhor Jesus. E esse nome de nós para a glória, igreja. Aleluia, glória a Deus. Não se importa se alguém te perseguir, fazendo alguma coisa pra você cair e te humilhar, porque você serve a Deus e não se entristeça. É o inimigo que tem raiva de você, que não pode te tocar nem te vencer.
madrasta e ele cometeu ato de prostituição com ela. Ele era solteiro e ela era casada. Vocês já leram essa parte? Nunca leram, não? É aqui, ó. Bota lá um pouquinho, bem rapidinho, 1 Coríntios 5. Deixa eu te dizer aqui a palavra. Diz que é bom você examinar a palavra, não é? Veja bem. Ao contrário, aqui, ó, 1 Coríntios capítulo 5, primeiro, diz a palavra. Geralmente, houve que há entre vós fornicação tal, qual nem ainda entre gentil, como é haver de alguém, ou a quem, ou seja, haver quem abuse da mulher de seu pai. Foi ele. Está compreendendo? A madrasta. Você que está deixado e nem ao menos os entristeçais. Então, entristecestes, por não ter sido dentro de vós tirado aquele que cometeu tal ação. A reação de Paulo. Irmãos, ver que a salvação era um conceito tão profundo que somente quem não somente ora, mas estuda a palavra, poderá entender o valor específico e a profundidade e a segurança que traz a salvação. Aleluia, glória a Deus. Eu já ouvi pessoas dizerem uma vez isso, irmão, qualquer coisinha perde a salvação. Aonde que está isso na Bíblia? Tem isso comprovado? Em lugar nenhum. É um pensamento emocional. Versículo 3. E eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei como se estivesse presente, que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto a vós e o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, versículo 5, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo todo o dia do Senhor. Ou seja, a gente já ia excluir, não tinha mais jeito, né? Então o que ele fez, qual foi a reação de Paulo? Entregou, transgressou a Satanás. Para qual finalidade? Para que Satanás ferisse com uma enfermidade incurável, fosse destruída a carne, para que a alma fosse salva. De uma maneira ou outra, arrependimento. Claro, salvação é por arrependimento. Só que, antes que ele fosse ferido por Satanás, o que aconteceu? Ele se arrependeu. Está compreendendo? E sabendo o pessoal da igreja que aquele desnível de espiritualidade. O nível do perdão não pode ser debilidade enfraquecida. O nível do perdão é um só. Aí no capítulo 2 de 2 Coríntios, Paulo escreve uma carta indicada ao mesmo transgressor daquele pecado, mesmo praticando daquele pecado. Por quê? Quando Paulo entregou ele a Satanás para destruir a carne, o que é que aconteceu com Paulo? Paulo entrou em desespero e oração por ele. Ele não procedeu ao endurecimento do coração, mas se nós lermos hoje, não vamos adiantar mais. Mas é no capítulo 2, a carta do capítulo 2 de 2 Coríntios, só para Paulo mandando, porque Paulo estava preso, sabe disso, né? Estava mandando a receber de volta, porque ele tinha promovido um arrependimento tão profundo que causava perigo até ele sofrer uma depressão.
Sim ou não? Ele cometeu pecado de fornicação, que é mistura de sangue biológico. Não veja bem que é tão grave que um sangue mistura o outro. Sabe disso, né? Não. Por isso tem um casal, não é pedindo doação, mas dando exemplo. Quando a pessoa se casa, como que ela vai se desligar? Porque há mistura de sangue biológico. O sangue do homem se mistura com o sangue da mulher. E um só corpo. Então, foi ele que cometeu esse ato tão pesado com a sua madrasta, que se tornou um corpo nela. E o que pode desvincular esse corpo, ligado pelo sangue, pela parte biológica? Compreendeu a profundidade do pecado? Estou compreendendo? Glória a Deus. Veja bem, agora isso, como se resolveria? Perdão. Perdão é tudo, né? Aleluia, glória a Deus. Nós estamos na outra igreja fazendo um comentário sobre o cristão e o divórcio e mostrando a profundidade que existe no casamento, uma união conjugal, de tal maneira que envolve o sangue. Mas a conclusão nós estamos felizes. Então, ele cometeu também o pecado de incesto, porque era parente dele, porque era esposa do pai dele. Dois pecados ele pecou contra o corpo dele, pecou contra a igreja e pecou contra quem mais? Deus. Que a palavra de Deus é não e não. Então houve a transgressão do não, mas dentro daquele acontecimento todo, o que aconteceu? Houve o que, irmão? Perdão. Houve o que, irmão? Participam aí. Perdão. Houve ardente arrependimento até estado de desespero. E mediante aquele demonstrativo de arrependimento, Paulo passa a outra carta, no capítulo 2, que já foi citado, exortando aos irmãos, quando uma pessoa ela se arrepende, se nós não perdoar, então Satanás tem parte do nosso ministério. Aí o seu ministério até ela não tem, só que fica manchada com a presença de Satanás e não sai. Porque a oposição de não perdoar é rejeitar a palavra de Deus, que é rebeldia. Rebeldia é um pecado que saiu. Por isso que Paulo está falando aqui. Vamos perdoar ele, igreja, Paulo dizendo. Na presença de Cristo, Cristo lá de dentro do coração, e recebendo ele da mesma maneira que recebemos antes do pecado. Então ele agora é conhecido, perdoado, recebido, recepcionado, como ele estivesse sendo aceito antes do pecado. Não é perdoar um ficar para um lado e outro para outro. É o perdão, por isso que Paulo ele envolve o nome de Cristo, a presença de Cristo para perdoar semelhante Cristo perdoou. Aleluia, glória a Deus. E a trombeta está presta para tocar, não está? Ou não? A trombeta está certo que é o tempo de Deus, é princípio de dores, como nós vemos na Bíblia Sagrada. Porque ainda o terceiro templo em Jerusalém ainda não foi reconstruído. Está verdadeiramente isso, os maiores sinais. No local onde era o terceiro templo construído para Cristo sentar para estabelecer o estado de paz mundial, ainda não está reconstruído. Mas mesmo assim os sinais estão aí, eles poderão reconstruir num tempo, num período muito rápido.
sobre a vida santa. Aleluia, Santidade. glória a Deus. E manterei. Então eu vou, nesse momento, pedir ao irmão que distribua esse esboço, perdão da igreja, mas vocês levem para casa, estude. Leve para casa, vou distribuir esse esboço aos irmãos, leve para casa, estude. E quanto mais você estuda e crê, mais a gente vai ficando mais aperfeiçoado na justiça. E a justiça é a palavra. Glória a Deus. Na primeira que tocar ele é mais fácil, ele toca glória. Aleluia, glória a Deus. Distribui aí os outros. Distribui lá para os irmãos, talvez dele, né? Se não dele, depois alguém tira mais leve, vamos a. Aí ó, deve na dinheiro, pessoal, não olha para trás, olha aqui dentro, em meio, estude com cuidado e crê sobre essa mesma matéria que está sendo pregada, ensinado, não é isso? Para que nós sejamos, sejamos sábios. Para que sejamos sábios. Sejamos sábios. E como testemunhamos, qual é o primeiro potencial da sabedoria? Pureza de pensamento e de coração. Sabe disso? É a sabedoria. O princípio da sabedoria. Tem outros, Provérbios capítulo 1, capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E no verso 14, depois do irmão José tira foto, tira churrasco. Amém. Os irmãos pegaram, se não quiser sentar mais perto, venha. Se não se interessar sentar, se sentar mais perto, venha. Tem mais? Domingo vai aí, você pegou o seu, irmão? Glória. Você pegou? Quem não pegou, faça parceria com quem pegou, estude e depois pode amar. É preciso. Olha o que diz a interpretação sobre o que é perdão, interrogação. As irmãs não leem agora o não para de pouco a pouco, passo a passo, compreender a expressão da sã doutrina. A sã doutrina. Digo a sã doutrina. Quem não é portador da sã doutrina, tem mente doentia, é ansioso. E a ansiedade, ela é inimiga da paciência. Inimiga extrema da paciência. É impossível uma pessoa constantemente ansiosa, ela dá testemunho da conservação do Espírito Santo, fruto por meio da paciência. É inimigo perrengue. Então, por quê? Olha o que diz a palavra do Senhor, nosso Deus. Perdão é remissão de pena, falta, oferta ou dívida, meio da graça, através da qual
deixar para amanhã? Não para Ou ele perdoa na mesma hora? na hora. Perdoa na mesma hora. Olha aqui, Cristo, perdão. Sendo uma das bem-aventuranças do Evangelho, Romanos 4, 5, que nos é concedido, através da justiça de Cristo. Olha aqui, 1 João, capítulo 1, versículo 9. Abra as nossas Bíblias, vamos ver o que diz a palavra de Deus. 1 Epístola de João, capítulo 1, versículo 9. Quem encontrou, lê, não sei se o irmão vai ler. Confessaram, não pecaram, entenderam, isso para nos perdoar o pecado e nos purificar de todo o destino. Ó, se confessarmos os nossos pecados, Ele é para perdoar e fazer mais o quê? Purificar. Perdoar é quitação de dívida, de ofensa. Agora, purificar é não colocar suspenso, é imediatamente a colocar em comunhão. Isso que significa purificar. No Antigo Testamento, quando uma pessoa sofreu um corte, derramava sangue, ou outra enfermidade semelhante, e ela, estava curada daquela enfermidade, ela estava perdoada, mas não estava purificada, porque teria que ficar alguns dias em observação, depois levaria o sacerdote. Aí ela estava purificada, mas não estava, ela estava perdoada, mas não estava Purificada. Por quê? Porque estava isolada da sociedade por um tempo. Era 7 dias, segundo o código de Levítico. Mas vindo a graça, Ele nos isentou da pena da lei. Vindo a graça, ela trouxe perdão e trouxe purificação. Se nós olharmos bem Levítico 12, quando a mulher dava à luz, um homem, ela ficava 33 dias sem poder entrar no templo, porque ela estava perdoada, mas não estava Purificada. Ela não tinha acesso a cumprimentar alguém, não tinha acesso social. Depois de 33 dias, fosse homem, mulher 66, aí ela entrava em comunhão sobre a purificação, aí ela teria acesso social. Aqui na palavra Nova Graça, não. Quando Deus nos perdoa, Ele não coloca mais nenhuma sentença sobre nós. Aleluia, glória a Deus. É o verdadeiro cristão, a verdadeira doutrina, para que não colocamos, irmão, mudismo dentro da doutrina. Mudismo e liberalismo. O que é liberalismo? É aquilo que a pessoa deixa a palavra e eu senti de Deus. Eu olhar na vida, não sentiu nada. Ela sentiu pela emoção, é liberalismo. E o mudismo é inventar coisas que não estão na Bíblia. Ou acrescentar ideias que não estão na Bíblia, é inversão de valores. Por isso que a sã doutrina, ela tem esse padrão do Espírito Santo, que tem como base o princípio do Evangelho terreno de Cristo e o fim do Evangelho de Cristo, terrenamente falando. Ele começou o seu ministério terreno oferecendo perdão. Mateus 4,17. João Batista começou o seu ministério preparando o povo para receber Cristo, oferecendo Perdão. Por que João Batista ofereceu perdão? Porque ele pediu o povo para arrepender. Quando Deus diz assim, arrependei, o que Deus está oferecendo? Perdão. Imediatamente ele não aponta o pecado, pede arrependimento e oferece perdão com a interpretação correta da palavra. Esse aqui é o assunto de perdoar. Quando Cristo Jesus, no último Espírito na cruz, inspiração
acolhendo, Aleluia. perdão. Se nós quisermos parecer com Cristo, temos que ter esse testemunho do fruto do Espírito Santo, perdoando. O filho pródigo é uma referência na graça. Quantos pecados o filho pródigo cometeu? Ele estava enquadrado em Deuteronômio capítulo 21, verso 18. Pela ordem da lei, os pais daquele filho pródigo era necessário levá-lo perante os juízes. Expor a desobediência do filho, imediatamente o filho seria morto na presença dos pais. Morto a pedradas, na presença do pai ou dos pais, porque desobedeceu, segundo o código da lei. Agora veja bem, quando ele chegou perante o pai, já chegou perdoado, sem pegar nenhum sentença. É bem conhecido, é a natureza de Deus, a natureza de Cristo, a natureza do Espírito Santo. Ele cometeu o pecado de rebelião, que rebeliou contra o pai. Ele rebeliou contra Deus, que rebeliou contra o pai. Ele programou o rolamento antes da morte do pai. Já fez a sua parte, já levou embora. Lá ele uniu muitas vezes pelo pecado biológico. Ele uniu com as meretrizes. Houve aquela mistura, como já disse no princípio, por sangue, que é o pecado que leva a pessoa a pecar contra o seu próprio corpo. Ele também foi pródigo, foi esbanjador, gastou o dinheiro tudo na poligamia, ficou mais desvalorizado do que um corpo, ou não? Ele desejava comer o quê? E não tinha direito. Mais rebaixado do que o corpo. Veja bem. Mas quando ele se arrependeu, chegou perante o pai, aí o pai não lançou nada que ele tinha feito. É o caráter de Deus para nos perdoar. Recebeu com festa, sapato novo é sinônimo de sapato nos pés, na humildade. Vestimenta, sinônimo de cidadania. Anel no dedo simboliza diploma para o formado na graça de Deus. E festa é a honra que Deus nos dá em sentido de competição unida uns com os outros. União saudável, alegria de coração plenamente mencionado na recepção daquele filho. Perdão. Perdoa de uma maneira totalmente. Então, a pessoa, nós precisamos estar sempre certeiros do que somos. Quem somos hoje? Se tivermos o Espírito de Deus em nós somos dados ao perdão, até com a vida da pessoa. Olha, não tem para que tenha perdão, Jesus chama assim, perdão. Por quê? Enquanto a pessoa não se perdoa, o que acontece? O pecado está reinando sobre ela. Então, quem perdoa, ela é classificada na Bíblia como rei. Por que a igreja, não sei se as irmãs sabem disso, mas é bíblico, a igreja, um membro, os membros, irmãos e irmãs, possuem 3 ministérios. Não sabia disso? Não? Cada membro, por isso que quando uma pessoa ora para outra pessoa, imediatamente a outra pessoa não pode orar, senão ela está blasfemando contra a essência da graça de Deus. Por quê? Por causa da graduação de quem orou possui. E se orar, ela está totalmente em ato de desobediência, mesmo por ignorância. Porque, olhe bem, vamos ver no Apocalipse, capítulo 1, versículo 6.
ele bem rapidinho. Vamos ver ele sacerdote para Deus e seu Pai. Nós, está no geral. Então, um sacerdote, ele fala diretamente com Deus, é que as irmãs fazem, o que nós fazemos. Um rei, ele não tem mais, irmãos e irmãs, mistura da lei com a graça. Por isso que você precisa compreender isso. Porque enquanto a pessoa ela tem a mistura da graça com a lei, ela está debaixo do pecado. O pecado está reinando sobre ela. Por que precisa saber, conhecer a lei do Antigo Testamento, em sentido condicional às condições, e conhecer a lei do Antigo Testamento trazida para o Novo, incondicional? Veja bem, então ele fez reis e sacerdotes. Sacerdote porque fala direto com Deus. Quando Pedro ia pregar para a igreja, ele considerava a igreja de uma maneira toda digna. Eu já vi pessoas pregando e chamando a igreja de igreja fria. Vocês já ouviram, não? Frio é barriga de cobra. Frio é rã. Frio é o sapo dentro da água fria, que a água vai esquentando e o sapo não observa, que é gelado. Então isso é muito agressivo para a igreja. Agressividade, insulto contra Deus e contra a potência, o potencial que Deus nos deu. Sacerdote, está compreendendo? Agora, por que nós somos reis? Somos sacerdotes porque ninguém vai ligar para o irmão José perguntando: eu posso orar, irmão José? Ninguém vai ligar. Por quê? Já tem a liberdade direta. E esse liberdade, ela só acontece quando ela tem palavras deles. Mas o título é dado por causa da liberação da graça de Deus para conosco. Aí nós tornamos reis. Porque estamos reinando sobre o pecado e não o pecado sobre nós. Mas só podemos entender que somos reis porque estamos reinando sobre o pecado e o pecado não sobre nós, se nós entendermos o deslocamento da antiga lei para a atual graça. Vamos analisar isso daqui a pouquinho. A gente talvez não é lógico que não esse esboço todo com explicação, porque daqui a pouco terminaremos. E não é possível, mas se o irmão permitir, ainda virei na semana próxima, ou no dia que Deus preparar. Com muito prazer. Veja bem, como se entende a palavra de Deus. Agora, vamos ver em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Volta lá a palavra. Por que nós somos intitulados como reis? Aleluia. Capítulo 6, versículo 11, 12 e 13. A epístola aos Romanos. E graças a Ele, ao Senhor, nosso amado Deus. A vida de Cristo se aproxima, mas nós precisamos estar sempre atualizados com a palavra. Como essa palavra, a palavra de Deus. Aleluia. Encontraram? Podem ler, irmão. Romanos 6, versículo 11, 12 e 13. Assim também vós considerai como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora o 12. No reino, portanto, o pecado é a vossa fruta mortal, para desobedecer suas concupiscências. Nem tampouco apresentei nossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai a Deus como vivos dentre mortos, os vossos
quê, irmãos? O cumprimento de regras da lei. Vocês estão compreendendo? Ou não? Por que o pecado deixou de reinar? Porque ele nos deslocou dos regimes da lei. E qual os regimes da lei? O regime da lei era guarda de mágoas, vingança, dente por dente, olho por olho, soco por soco, queimadura por queimadura. Isso está no capítulo 21 de Êxodo, assim por diante. Então, o lugar em que a lei operava a ira trouxe para nós a troca da ira pelo sofrimento. Quando a pessoa é maltratada, ela, em vez de ela ficar explosiva, não, se ela tem o Espírito Santo, controla o temperamento e passa a ser uma pessoa sofredora. Porque ela sofre as aflições. E outra coisa, a lei não está reinando sobre nós porque a linguagem mudou. Até no sentido de fazer para receber, mudou a linguagem. A lei diz assim: fazer para receber. E a graça diz: receber para fazer. É o contrário. Já leu isso? Não. É diferente. Hoje você exerce o dom porque você não fez sacrifício para receber. Você recebeu de graça para exercer. Aleluia! Está compreendendo? Você não pagou nenhum preço para receber o dom. Pagou? Não. Mas eu já ouvi pessoas dizer que pagou, né? Veja que, irmão, não falta o tipo de pessoas mais perigoso dentro da igreja é o falso profeta. Porque isso é falsificação da palavra. E às vezes tem pessoas que ainda batem palmas. Está compreendendo? O falso profeta dentro da igreja é a classe de pessoas mais perigosa que existe. Porque o povo normalmente aceita. Agora, quando Paulo explicou aqui o assunto, que nós estamos mais debaixo por isso estamos reinando sobre o pecado, não tem mais domínio sobre nós, mas nós já dominamos ele. Somos rei. E profeta também. Não é que eu fugi, estou falando isso. Tivemos um comentário na outra quarta-feira, lá no Apocalipse, capítulo 19, versículo 10, parte B, diz a palavra que todos que testemunham de Jesus é profeta de Deus. A igreja tem um tipo de ministério, não contando outras qualidades. Socorro e assim se vai. A igreja é sacerdote, rei e profeta. Irmãos, se nós não estudar a palavra, só a oração não vai funcionar como deve. Porque a gente não valoriza nem a gente. E quando nós não valorizamos nós mesmos, nós estamos honrando o próprio Deus. Porque quem nos deu essa honra foi Deus. Ele deu que ele prevê o seu povo honrado. Aleluia! Honrado e fortificado na palavra. Considerado uns aos outros. Veja como é importante. Deu para compreender um pouco? Agora, o perigo de voltar à lei, a pessoa, Deus abençoar de graça e a pessoa se serve pelo sacrifício. Aí entra o pecado de insensatez, onde rejeita a graça. A graça é o ministério de investimento. Está compreendendo? Quem investir? Mateus 7,7. Pedir,
dar-se-vos-á. Entendeste? Não é sacrificar, sacrificar e dar-se-vos-á. É pedir, pedir, dar-se-vos-á. Não é fazer para receber, é receber para fazer. Receber o quê? Capacidade que vem de Deus, cada um na sua posição. Vem primeiro a capacidade para que depois exerça o ministério, a função. Por isso que vocês estão doutrinados. A igreja de Galácia, ela passou pela contramão, que Deus abençoou pela graça e a dizer que pela fé. Pela fé e a dizer que pela graça. E eles foram deslocados do espírito para a carne, em Gálatas 3, pensando que eram espirituais e eram carnais. Por causa do quê? Da inversão de valores da lei para a graça. Tanto é que o culto verdadeiro, puro divino que Jesus sempre pregou é esse. Todo momento que Jesus iria pregar, ele usava primeiramente o quê? O ministério do ensino. Já leram isso? Já leram não? E aí, rapidinho, João 8, 1 e 2. O Evangelho de João. Mas tem em todos os lugares. Em Mateus 13, Lucas capítulo 4, 1 ao 5. E outros lugares. Todos os sermões de Cristo eram instrutivos e ele pregava ensinando. Encontrou? O Evangelho de João, capítulo 8, versículo 1 e 2. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e, pela manhã cedo, voltou para o templo, e todos o povo repetindo e assentando-se no ensinava. Isso. Todos os sermões de Jesus, primeiro, citei esse como exemplo, mas todos os sermões de Cristo, primeiramente, ele aplicava a palavra do Ensinamento. ensinamento. Sempre repete, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Sempre assim, segurando. Uma igreja, irmãos, que tem ensinamento, uma igreja disciplinada na palavra, pode haver contenda, mas é quase zero. Mas as contendas, que é pecado de feitiçaria, segundo a Bíblia, ela pode resumir praticamente o zero. E a Bíblia diz que contenda é feitiçaria. Já leram isso? Não. Está escrito em Provérbios, capítulo, começa no capítulo 6, não é? Versículo 12 ao 17. E finda com aquele que semeia contenda entre irmãos é portador do pecado de feitiçaria. Aleluia, meu Deus. Falta de temor e rebelião contra Deus. Veja, então vamos. Né? Ainda pode vir a outra parte do museu, não? Pode vir outra parte? Para dar procedimento. Não vou ser também assim abusivo com o horário dos irmãos. Aleluia! Irmãos, quando se diz assim, irmãos, a vinda de Cristo está próxima, porque desperta a igreja, leva a igreja fervorosa, é a doutrina da salvação. É a doutrina que conserva a salvação. Não é o pula-pula nem imitação de ritualismo africano, não é isso. Porque inspira a igreja plenamente, é a doutrina da salvação que traz adoração a Deus em dois sentidos: em espírito e no horizontal, no vertical e no para com Deus e com os irmãos. Aleluia, glória a Deus. Depois na outra parte dele, nós vamos ver sobre o pecado de Davi, está aqui mesmo.
que existe pecado que ele não causa consequência e outros sim, não é? O pecado de Davi foi pecado doloso, causou consequência, porém, no mesmo instante do arrependimento, ele recebeu o quê? Recebeu o quê? Perdão segundo Deus. Ele continuou sendo homem, conforme o coração de Deus, mas a consequência gerou, porque houve agora, né, afetou a parte social, afetou a parte social, afetou a parte também familiar. E afetou também o ministério, porque a mulher que ele cometeu o ato, Batseba, era neta do conselheiro dele. Então veja bem, depois o conselheiro deu conselho a Absalão para matar Davi. Então virou tudo o contrário. Consequência, só que o perdão estava presente. Deus abençoe, vamos continuar. Mas a outra, vamos continuar. As irmãs participam, nós participamos, né, irmão? Quero que os irmãos levem esses irmãos para casa. Leia, se alguém não sabe ler. Deus pode preparar alguém que lê para que a pessoa ouça. Se leia pouco, leia com cautela. Não é isso? E tenhamos a palavra da doutrina. Saber os nossos direitos. Amém? Amém. Quem compreendeu? O verdadeiro culto de cura divina, porque nesta noite Deus cura o físico, se a pessoa tiver pé, e a alma, a cura da alma é garantida. É garantido a cura da alma, porque Deus tem um compromisso da salvação de todos que creem nele. Aleluia, glória a Deus. Quem trouxe a sua oferta, apresente a Deus em oração de graças. Apresente com amor, apresente com alegria, com graça em cada coração. Louvado e glorificado é o nome do Senhor. Aleluia, meu Deus. Aleluia mesmo. Pode apresentar a sua oferta. Antes de apresentar a oferta, vamos fazer o quê? Oi! Fazer o que mesmo? Se Jesus mandou fazer o que antes de ofertar? Perdoar. Pedir perdão das pequenas falhas, mesmo que seja pequena, liberar o perdão, aí ofertar. Senhor Deus, Pai poderoso, Aleluia, glória a Deus. as tuas ofertas perdoa as nossas falhas, assim como nós perdoamos desde que nos deram. No nome de Jesus Cristo, e permanece para sempre. Amém. Amém. Pode já ofertar, tem amém, coloca aqui, não pede pela fé, Senhor da glória. É com amor, com alegria, e a palavra já está com o nosso irmão. Tem aí, irmão? Já está no envelope aí. Aleluia, glória a Deus. Pode passar aí, por favor. Pegue pela fé, com amor a Deus, ajude, não é? Ajude pelo amor. Sabe o que é ajudar pelo amor? Ou não? Quem sabe? É você não fazer barganha com Deus. Eu vou ajudar para Deus me dar isso ou aquilo. Você está ajudando por amor, está ajudando por interesse secundário. Está vendo como é a doutrina? Às vezes eu ajudo você pode ajudar a população a viver de uma maneira disponível. Disponível. Vou fazer algo que alguns fazem, não é, mas se Deus se agrada mesmo você completar por amor, porque Jesus quiser. Isso. Pega pela fé, querendo Deus, a outra
Glória a Deus. Primeiro amada igreja, Jesus. Aleluia. Amanhã é culto de doutrina. E sexta-feira nós vamos ver como é que vai estar aqui, os pregadores. Mas depois a gente vai anunciar. Sábado vai ter culto da confraternização lá no Grajaú. Os irmãos vão ter que entrar lá, apoiar lá, né? E as irmãs que não puderem entrar lá, vem para cá, apoiar aqui, né? Em nome de Jesus. Tá bom? E que Deus abençoe nosso pastor. O pastor pega, eu estava lendo e Deus falando o que é humildade. Porque às vezes a pessoa não é nada. Não é nada. Mas quer ser grande. E a pessoa que é professor, né, prega na série mundial e está aqui junto com nós. A humildade não é Jesus, ele quer saber que o homem esteja nos pés do chão. Nada de querer se saltar, não. Que Deus abençoe o nosso pastor. Porque tem muita gente que não quer ter uma humildade para ensinar. O cara vai para o caminho errado se quiser. Porque a palavra é ali. Que Deus abençoe. Esse é o céu de Deus para falar. É assim, o carro é bom, você subir para a cabeça e uma pessoa que enquanto estiver no coração. Eu até gravei sobre a carta de Filemon, porque a carta de Paulo a Filemon só tem um objetivo. Eu até analisei aqui sobre a parte biográfica, nós vamos ver a parte biográfica de Filemon, a parte biográfica histórica da vida de Filemon e também de Onésimo. Os irmãos vão ler, vão entender qual o objetivo da carta de Filemon, de Paulo para Filemon, para resolver o problema, uma encrenca grave que houve entre o empresário e o escravo. Filemon era empresário, mas Onésimo era escravo e roubou uma quantia, teve um prejuízo, roubou ele, foi para Roma e lá ficou preso e converteu na igreja. Mas Filemon não podia exercer o ministério se não perdoasse Onésimo. Onésimo não poderia exercer o ministério perfeito se não perdoasse Filemon. Isso aí Paulo, conhecedor da verdade, mandou essa carta a Filemon, unicamente falando, unicamente no acordo. Entendem? Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem alguém que tem alguma pessoa que não é crente? Está conosco? Não tem? Alguém que é pastor do Evangelho? Tem também? Então vamos agradecer a Deus, apresentando as famílias, as pessoas que estão hospitalizadas, que são poucas, entre membros e também não membros. Apresentar também a família das pessoas limitadas, né? Não sei se os irmãos conhecem o presbítero, o pastor Clarinho. Ele é muito conhecido, a gente trabalha muito tempo junto nos outros estados, aqui em São Paulo, e ele foi para o ontem. Mas sabe, a gente tem família também montada, que são muitas. Vamos agradecer. Senhor, estamos Glória a Deus, aleluia, meu Deus. Muito obrigado por Pai. Leva a tua santa paz para o nosso lar. Muito obrigado por esse ensinamento. O Senhor venha abençoar teu servo mais e mais. O Senhor venha abençoar e abençoar para ele. Aleluia, glória a Deus. Muito obrigado, Deus. Leva a tua santa paz para
Ela não tem.